Olá, pessoal dos nonos anos, eu aqui novamente, professora Luciana, para mais uma aula de ensino religioso e hoje o nosso tema é o monoteísmo religioso, tá? Vamos lá para a gente ver o que é isso? Pessoal, a grosso modo, nós podemos definir monoteísmo religioso como religiões, né, que possuem a crença em um único Deus, tá? A palavra monoteísmo tem sua origem na junção de duas palavras gregas, mono, que significa um, e teus, que significa Deus. Um Deus, né, deu origem a monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus, certo? Hoje, no mundo, as três maiores religiões monoteístas são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Ou islã, né? Ou se vocês ouvirem falar também muçulmanos, é a mesma coisa, tá? Dentro do cristianismo, nós temos várias vertentes. A Igreja Católica, né? O catolicismo, o protestantismo, a Igreja Protestante, as igrejas evangélicas, né? Que são vertentes do cristianismo que nós vamos estudar separadamente, né, ao longo das nossas aulas de ER, mas vamos ver o cristianismo hoje como uma crença, né, uma religião monoteísta, certo? Pessoal, o que essas três religiões, né, as três maiores religiões monoteístas do mundo têm em comum? A mesma fonte, tá? A Bíblia, certo? Dentro do cristianismo, né, nós temos a Bíblia cristã, tá? A Bíblia Sagrada. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão, né, também conhecido como Corão. E dentro do judaísmo nós temos a Bíblia judaica ou a Bíblia hebraica, tá? Então, essas três religiões, né, as três religiões monoteístas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né, têm em comum a mesma fonte, a Bíblia, certo? E também, né, tem Abraão como o pai comum de todas elas. Por isso, né, por ter Abraão como pai comum de todas elas, elas também são conhecidas como religiões abraâmicas ou religiões do livro, no caso, a Bíblia, tá? Abraão, pessoal, um pouquinho da história dele. Ele teria nascido em Ur, tá? E Ur ficava na Mesopotâmia, tá? Atual região da Caldeia, né? Na região que Abraão nasceu, predominava o culto a várias divindades, né? Perdão. Ou seja, era uma região politeísta. No entanto, o Abraão ele intuiu, né, que existia um Deus único e este Deus chamou, né, o Abraão para conduzir o seu povo à terra prometida, ou seja, para Canaã, né, que ficava na Galileia. Isso é o que conta o cristianismo. Já o islamismo, né, para o islamismo, Abraão é chamado de Ibrahim, né, e do seu filho com a concubina Agar, o Ismael, descendem os muçulmanos. Os judeus, né, eles descendem ali dentro do cristianismo, né, os que não acreditaram que Jesus era o Messias, né, deu origem, né, ao judaísmo, certo? Desta maneira, pessoal, dentro do Antigo Testamento, né, nós temos as características fundamentais do Deus único, né, que é a base das religiões monoteístas. Vamos ver qual é? Deus é a fonte de todo ser e não está sujeito a nenhum reino. É livre, forte e soberano. É eterno, não tem história e sempre existiu. Deus é criador, mas não está na natureza. Há um limite claro entre a humanidade e Deus que não se confundem. E para conhecê-lo, né, Deus envia profetas para revelar suas vontades, tá? Essa é a base, né, que está no Antigo Testamento. É a base, né, das três principais religiões monoteístas hoje do mundo, certo? Como que é, pessoal, o papel do monoteísmo, né, na história? O monoteísmo, como eu já disse para vocês, ele surge, né, lá com Abraão por volta do ano 3000
antes de Cristo, certo? Dentro da história, houve períodos, tá? Em que dentro de povos com crenças politeístas surgiu, né, momentos ali de monoteísmo, como por exemplo, ó, no Egito, tá? O Egito, como nós já estudamos lá no sexto ano, né, o Egito era um povo de crença politeístas, tá? O faraó egípcio Akhenaton, pai, né, do faraó Tutankhamon, né, que governou o Egito lá entre 1352 a.C. a 1336, ele tentou implantar, né, lá entre os egípcios a crença do Deus único, tá? Nós também temos, pessoal, né, na Pérsia, né, os antigos persas, que é o atual Irã, o surgimento de um profeta chamado Zaratustra ou Zoroastro, né, que deu origem a uma crença chamada zoroastrismo, né? Esse zoroastrismo, ele pretendia também, né, instaurar o monoteísmo. E hoje, né, esse monoteísmo ainda existe em alguns pontos da Índia, tá? Esse zoroastrismo. O zoroastrismo, ele existiu entre, segundo os historiadores, 1750, a 1000 a.C., tá? Então a Pérsia, um povo politeísta, a Índia também um povo politeísta, acabou adotando aí, né, as crenças do profeta Zoroastro, o zoroastrismo, que é uma crença monoteísta, tá? Outros momentos da história, pessoal. O imperador Constantino, né, que governou Roma entre 306 e 312 depois de Cristo, né, lá dentro do Império Romano, ele tenta amenizar os conflitos na época entre cristãos e pagãos e ele tenta colocar um culto ao Deus único, né, no caso lá dele, o Deus Sol, né, ou seja, os romanos, o cristianismo ainda não havia sido oficializado como religião oficial do Império Romano, os romanos ainda eram politeístas e o Constantino, ele tenta colocar aí o monoteísmo, né, o culto ao Deus Sol, como aí religião dentro do Império Romano, que era politeísta. E para finalizar, né, uma etnia curda, né, um povo curdo, né, chamado Yazidis, eles também, né, dentro ali do Iraque, que é uma região politeísta, eles também cultuam um Deus único desde lá da antiguidade, tá? Então, esse é um pouquinho do monoteísmo na história, certo? Segundo as estatísticas, pessoal, como eu já falei para vocês, né, venho falando desde lá do início das aulas de ensino religioso, as religiões monoteístas são, né, as que possuem o maior número de crentes, de fiéis, de praticantes do mundo. O cristianismo, que engloba todas aquelas divisões, né, que eu falei para vocês, que a gente vai ver mais detalhadamente, tem quase 2 bilhões e meio de praticantes, tá? O islamismo tem 1 bilhão e 600 mil fiéis e o judaísmo tem de 10 a 18 milhões de adeptos, certo, pessoal? Ó, vocês vão ver certinho, né, lá no PDF, as atividades que vocês vão fazer, que é procurar o significado das palavras, né, que eu separei para vocês, elaborar 10 perguntas com respostas sobre a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no privado, para eu estar auxiliando vocês, certo? Um abraço, pessoal, e até a próxima.